Vamos lá, quarta dica de hoje aqui, galera. Ó, eu vou mostrar para vocês como é que a gente configura aqui no Alteryx, por exemplo, para ele fazer mover ou copiar os arquivos de diretório, tá? Dá para a gente fazer isso aqui pelo Alteryx, tá bom? Então, como é que funciona esse processo aqui, ó, de mover ou copiar arquivos entre diretórios? Primeiramente, a gente precisa saber onde estão, né, os nossos arquivos que a gente quer mover. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, no D dois pontos, nesse caminho aqui, e especifiquei aqui que eu quero ler todos os arquivos txt que estão nessa pasta. Então eu li aqui, ó, utilizei um directory, e aí vamos olhar a minha pasta lá, ó. Vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar com vocês aqui também, só para vocês poderem visualizar, ó. Aqui no diretório teste, ó, eu tenho aqui alguns arquivos, ó, command, datas 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses arquivos aqui, ó, e eles vão ser movidos, movidos ou copiados, né, para dentro de uma pasta aqui, ó, dentro do batch file, file extensions, ó. Aqui eu tenho alguns arquivos, ó, vou remover eles daqui para vocês verem que ele tá vazia a pasta, ó, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? O que eu vou simular? Eu vou pegar esses arquivinhos aqui, ó, que estão aqui, todos que forem txt, ele vai primeiramente fazer uma cópia, né? E depois ele vai mover os arquivos, ele vai tirar daqui e jogar para lá. Então, voltando aqui no Alteryx, ó, primeiro eu leio aqui que todo mundo quer txt, né? Com directory. Segundo passo, eu pus um filtro aqui, ó, para garantir que não veio nenhuma sujeira, né? Ó, file name contains txt, tá? Isso aqui é só uma redundância, poderia tirar daqui, não precisa, tá? Data, olha só o que eu vou trazer aqui, ó. Quando a gente lê o arquivo aqui, vamos voltar aqui um pouquinho. Quando a gente lê o directory, o que ele traz aqui para mim? Ele já executou e já fez uma cópia lá para a gente, ó, tá? Mas só para vocês entenderem. Quando a gente lê no directory, o que ele traz aqui para a gente? Ó? Ele traz todas as informações dos arquivos de dentro da pasta. Ó. Traz o caminho completo, traz qual é o diretório, qual é o nome do arquivo, se ele tem um nome curto, tá? No caso aqui eu não tenho. A data de criação do arquivo, última vez acessado, última vez escrito, qual é o tamanho do arquivo, né? E alguns atributos aqui, ó. Tá? Algumas informações aqui dos arquivos de dentro daquela pasta. O que é importante para a gente aqui, nesse cara aqui no directory? Esse cara aqui, ó, o full path, que é o caminho completo aqui, inclusive com o nome do arquivo, olha só. Então ele traz o caminho completo, ó, dê dois pontos e pega o nome do arquivo, pega o nome do arquivo, pega o nome do arquivo. Detalhe importante para isso aqui funcionar, galera. Não pode ter espaço em branco aqui nos nomes, tá? Isso tem que ter o nome bem compactado. Se tem espaço em branco, ele se perde e ele deixa arquivo para trás, tá? Então, onde tiver espaço em branco, ou põe um underline, ou põe um traço, tira o espaço para ele não dar problema. Dá para resolver isso de uma outra forma, tá? Corrigindo aqui com caracteres especiais para ele pegar o espaço, contar o espaço como um caractere, enfim. Mas é uma outra abordagem e gera um workflow bem maior aqui para a gente poder corrigir isso, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Li o meu diretório, venho aqui na minha fórmula, ó, criei uma fórmula e vou criar alguns campos, ó. Então, o primeiro passo, eu vou criar uma data atual, que é a data de hoje, ó, date time format, date time now. Peguei e formatei, ó, 16 de julho de 2020, eu quero nesse formato, tá? Opa, vai cair a nossa live aí, 5 minutinhos. Nome abreviado, olha aqui. Então, é o nome abreviado do meu arquivo, file name, eu pego o tamanho do file name 4, ó, tá? Nome novo, qual é o nome novo? Então, eu vou pegar o nome abreviado mais a minha data, ó, tá? E aqui embaixo, por último, o meu comando, ó. Aqui está move cmd, é o nome do campo, mas eu estou fazendo uma cópia apenas, ó. Então, aqui eu passo copy, que é o comando, full path, mais o caminho para onde eu quero jogar, ó, file extension, move batch, tá? Configurado aqui. Na frente, ó, eu coloco um select e pego somente o meu último arquivo, meu último campo, ó, o move cmd. E aí vem a parte mais importante aqui, que é o coração do workflow, que é aqui, ó, o run command. Aqui eu vou executar uma linha de comando, uma telinha preta do CMD lá do Windows, fazendo o seguinte, ó, eu vou gerar um arquivinho chamado movefiles.bat, é um arquivinho em branco.
a saída dele, ele vai gravar aqui ó, no temp. Tá? E aqui embaixo eu preciso ter um input de dados com um arquivinho TXT. Só para ele ler para mim, para ele ler os resultados aqui, que se saiu ou tudo certinho ou não. Tá? E aí, quando a gente executa, ó, faço a execução, vou voltar lá na minha pasta, ó, bate file, file moves, estão todos aqui. Ó. Vou apagar de novo e vou executar novamente, só para vocês verem. Ó. Volto aqui no Alteryx, executo novamente. Ó, ele vai abrir uma telinha preta aqui, ó, copiou todos os arquivos para lá. Ó, tá? Ó, 7 arquivos gerados. Vamos lá na pasta de novo, ó, voltou para cá todos os arquivos de novo. Isso é uma cópia, tá? Se a gente olhar aqui no teste aqui, eles continuam aqui, tá bom? Agora, o que a gente vai fazer, ó? Primeiro a gente fez um copy, né? Tá vendo a tela? Tá, né? Primeiro a gente fez aqui, ó, a gente copiou os arquivos para cá, né? Legal. Foi uma cópia, né? A gente fez uma cópia aqui, tá? Vou apagar daqui, ó, esses arquivos. Apaguei. Tá apagado aqui, né? Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. E aí eles estão aqui. O que a gente vai fazer agora, ó? Primeiro eu fiz uma cópia, agora eu vou fazer o contrário, ó. Eu vou mover esses arquivos. Eu vou tirar eles daqui e vou carregar eles aqui para dentro dessa pasta aqui, ó. Então nós vamos ver que aqui no teste não vai ter nada, né? E lá dentro vai tirar daqui e jogar para lá. Como é que a gente faz isso aqui no Alteryx, galera? Muito simples, meu workflow já está pronto, já está funcionando para fazer a cópia, né? Basta eu vir aqui, ó, na minha fórmula e mudar o meu campo aqui embaixo, ó, o comando, ó, em vez de copy, eu mudo aqui para move. Toda essa linha aqui, ó, ela vira um comando, ó, move full path, que é o caminho original, né? Que está lá no comecinho, que a gente pegou aqui, ó, né? Move desse caminho aqui completo, inclusive com o nome do arquivo, né? Para, né, o D2.01, esse caminho todo aqui, ó, file extension move bate, mais o nome do arquivo, ó. Então o que eu faço? Eu movo ele e ainda renomeio esse cara. Então, onde é útil esse processo aqui, né? Esse mover ou copiar aqui? Quando você precisa ler o arquivo dentro de um diretório, então lá na tua rede tem um diretório onde o pessoal coloca os seus arquivos diários, você faz a leitura deles pelo Alteryx, faz todo o processo dele aqui pelo Alteryx e lá no final põe um run command que ele tira desse arquivo de origem, né? Da entrada e joga para um diretório aí chamado executados, por exemplo, ou já processados, enfim, arquivos processados. Então você tira da entrada e joga para um outro diretório que é o final do seu workflow, né? Dá para você trabalhar no finalzinho, executar esse workflow aqui para fazer. Então aqui, ó, mudei aqui para move e vou executar aqui novamente o meu workflow. Ó. Ele vai rodar, abre a minha telinha, ó. A telinha, o CMD, né? A telinha do Windows, gera as informações e olha só, vamos lá no meu teste. Ó, os arquivos já sumiu aqui do teste, ó, já foram excluídos daqui. Vou lá no batch file, ó, file extension moves. Olha aqui os arquivos, ó, já todos renomeados com a data de hoje, ó, 16 de julho de 2020. Então o que a gente faz aqui nesse processo? Eu posso copiar somente o arquivo de um diretório para o outro, ou mover o arquivo completo aqui de um diretório para o outro. Tá? A gente pode fazer a leitura, faz o processamento todo dele, dentro do Alteryx aqui. Né? Aqui a gente está trabalhando somente com os dados para fazer a movimentação, mas você pode ler o arquivo aqui, por exemplo, ó, deixa essa perninha aqui, aí você faz a leitura aqui do diretório, coloca aqui uma entrada dinâmica para ler o conteúdo do arquivo, trabalha todo o seu processo, né? E lá na frente, lá no finalzinho, você implementa esse cara aqui. Ó. Põe esse cara lá no final com um block until dawn, que o Thales já mostrou para a gente aí numa outra dica. Tá? Se você estiver assistindo aí pelo YouTube, pode procurar nas nossas dicas lá, nas nossas lives, aí, nos vídeos, você vai encontrar aí como utilizar o block until dawn. Tá? E aí dá para você fazer, faz primeiro o processamento do arquivo e depois num segundo bloquinho você roda esse processo aqui para tirar os arquivos do diretório de origem e jogar para o diretório de processado. É isso aí, galera. Minha quarta dica de hoje, mover ou copiar arquivos aqui entre diretórios.